Fala pessoal, temos agora uma equação que fala para a gente resolver dentro do conjunto dos números reais. Então, repara que a nossa solução ela não vai mais estar concentrada naquele intervalo de 0 a 2π, né, que é um intervalo comum que a gente usa quando fala do primeiro lá, do círculo trigonométrico, da primeira volta. Né? Então, de um modo geral, a gente vai começar resolvendo normalmente da mesma forma que a gente resolve uma equação quando ela está limitada dentro de um intervalo, seja da primeira volta ou não. Tá? Então, a gente vai começar resolvendo isso normal. A minha equação é a equação 2 seno de x mais um igual a zero. O nosso objetivo, lembra que é encontrar o x. O que eu tenho que fazer, então? Tentar deixar esse seno de uma maneira isolada. Deixando o seno isolado, ó, isso para a gente vai ficar que o seno de x é igual, no caso, passando para lá, a menos um, né? Não esquecendo depois aqui na frente. E aí o seno de x ficaria igual a menos um sobre 2. Então, eu preciso encontrar todas as soluções possíveis onde a gente tem o seno de x igual a menos meio. Como é que a gente vai fazer para encontrar isso? Vamos lá puxar da memória aí. A gente primeiro vai imaginar que eu não tenho sinal de negativo. Então, imagina que, por exemplo, fosse essa equação assim, ó, seno de x igual a meio. Então, imagina que eu não tivesse, por exemplo, o negativo. Se a gente não tivesse o negativo, a gente sabe que a gente tem um primeiro valor que nos atende, que seria lá para aquela tabelinha 2, 3, 3, 2, 1 e por aí vai, que é onde eu tenho o seno igual a meio. Onde o seno é igual a meio? Lembra que o seno é igual a meio? Lá no 30 graus. Então, o 30 graus para a gente seria uma das possíveis respostas se por acaso eu tivesse o seno meio. Só que eu não estou querendo o seno meio. Eu estou querendo o seno igual a quanto? A menos meio. E aí, quando eu estou buscando esse menos meio, eu vou ter que ver quais quadrantes a gente tem, na verdade, o seno negativo. E o seno negativo, ele é onde? Ó? Ele é no quarto quadrante e também no terceiro quadrante. Então, eu preciso ver qual é o ângulo que bate aqui no terceiro e qual é o ângulo que bate no quarto. Lembra que no terceiro quadrante, a relação que a gente tem é aquele 180 mais x. E no quarto quadrante é o 360 menos x. O 180 mais x, isso ficaria como? Se eu substituir ali, ó, vai ficar 180 mais 30, que é equivalente ao 210 graus. E o 360 menos x, para a gente, seria o quê? 360 menos 30, que é equivalente a 330 graus. Ok? Lembra que esses valores, para a gente, né, na hora da solução, já que a gente geralmente usa isso em radianos quando fala de R ali, eu preciso passar isso para radianos. Como é que eu vou passar isso para radianos? Ó, se a gente lembrar, o 30, ele nada mais é do que o π sobre 6, né? Geralmente é um valor mais fácil de lembrar que a gente usa, né, com a maior concorrência. E o 210, se a gente olhar, representa quantas vezes o 30? Ele é a mesma coisa que 7 vezes o 30. Então, ele seria 7 vezes aquele π sobre 6. Já o 330, ele é a mesma coisa que quantas vezes o 30? Ele seria 11 vezes. Então, ele seria 11 vezes esse π, no caso, sobre 6. Só recordando que esse 30 aqui, né, e o π sobre 6, eles não são solução para aquilo que eu quero. Eles são apenas a ponte para chegar na minha resposta, ok? Que, no caso, é onde o seno era negativo. E aí a gente encontra, então, vamos escrever a solução para terminar. A minha solução, quando a gente está tratando de conjunto dos reais, ela é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais extensa. Como é que a gente escreve isso? Ó? Então, a gente começa com x pertencente aos reais. Essa parte, teoricamente, é uma parte fixa, né? A única mudança que vai ter é nesse x, se por acaso, ali ao invés de x for y, j, k, o que for. Mas, no geral, a gente sempre tem o x. Tal que a gente escreve as duas soluções que a gente encontrou. Então, uma solução que a gente encontrou foi o 7π sobre 6. Então, eu botei ali x igual a 7π sobre 6. Ou então, a outra solução que a gente encontrou foi 11π sobre 6. Qual é a diferença que a gente tem quando a gente está falando de reais? A diferença que a gente tem é que a gente não necessariamente está concentrada, por exemplo, na primeira volta. A gente pode dar uma volta completa e andar mais 210. Eu posso dar duas voltas completas e andar mais 210. Eu posso dar 500 voltas completas e andar mais 330. Então, o número de voltas completas que você vai dar antes de chegar até esses pontinhos é desconhecido. Então, a gente escreve assim, ó, que eu posso dar aqui, vou acrescentar mais uma determinada quantidade de voltas, que eu estou chamando de K, que eu não sei quanto é, mas é a quantidade de voltas completas de 360 graus, que em radianos equivale a 2π.
Então, quando eu acrescento isso aqui, ó, esse K vezes 2π, eu estou dizendo que eu estou dando uma determinada quantidade de voltas, eu não sei quantas são, se vai ser uma, duas, três, se não vai ser nenhuma, vai ser só aquele ponto sem chegar, se é uma volta completa, de 360 graus, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, mais K vezes esse 2π. Onde esse K para a gente, obrigatoriamente, é um número inteiro, tá? Para dizer quantas voltas completas você está dando antes de chegar naquele pontinho. Então, esse é o acréscimo, né? É a mudança que a gente basicamente tem quando a gente está falando de uma equação trigonométrica resolvida em R, e não somente num intervalo limitado. Tá bom? Então é isso. Mais uma questão para a conta resolvida.